Honrar Mikhail Ivanov. E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e pois, para alguns entre vocês, de dizer bom dia pela primeira vez. Então, eu sou Honrar Mikhail e meu nome de encarnação era Ivanov. Faço parte de uma fraternidade, que é a Fraternidade dos Anciões, aqueles que tentam, se vocês querem, permitir que a humanidade reencontre o caminho da casa, evitando fazer demasiadas bobagens, não é? Desde pouco tempo, como dissemos, tomei a direção dos 24 anciões, tal como eles foram vistos, apercebidos e descritos em muito numerosas tradições. Somos, se preferem, os Lipika Karmiques, ou seja, os senhores do karma, que percebem as ações humanas em níveis mais elevados e, em particular, ao nível de entidades evoluindo acima daqueles que conheceram a encarnação, de uma maneira ou de outra. Então, neste dia, vamos evocar coisas em relação com sua evolução. E se vocês têm também questionamentos particulares com relação aos arcanjos, com relação ao conclave, com relação também aos destinos da Terra e aos acontecimentos extremamente importantes que estão se produzindo, e que já anunciei, desde meus primeiros tempos desta vinda nesta cabeça de Kaboshi que, hoje, tornou-se inquebrável. Então, se querem, meu hábito é sempre dar informações. É assim que pratico as questões e respostas que posso trazer, sabendo que as perguntas que vocês se colocam, uns aos outros, correspondem a questões, obviamente, que se colocam muitas pessoas. Então, queridos amigos, eu lhes dou a palavra e vou tentar avançar com vocês e se possível com relação ao que vocês fazem aqui, de uma maneira geral, mas também no nível espiritual. Questão: como se articulam os arquétipos feminino e masculino? Vocês todos sabem que estão aqui, sobre esta terra, no período particular de suas encarnações, que é um período da revelação do Apocalipse, se preferem. Estão, como dizer, completamente dentro. Isso quer dizer que estão no período em que tudo o que estava escondido deve ser revelado, com relação ao que acontece, de maneira geral, na sociedade, no ambiente, nas relações humanas, mas também em seu ser interior. É tempo de tomar consciência de sua unidade. E, não é isso que dizem todos os interventores. Isso corresponde à integração da polaridade masculina e feminina. Não mais como antagonismo ou complementaridade, mas verdadeiramente em relação à unificação das duas polaridades, conduzindo à androgenia, ou seja, ao retorno à unidade. Aí está, portanto, não é um jogo. É uma revelação, e ao mesmo tempo, uma colocação em vibração sincrônica, de duas polaridades. Simplesmente, há seres que estão separados de uma polaridade, devido a experiências, por vezes traumatizantes, nesta ou em outras vidas. E portanto, a alguns seres falta uma polaridade. Há, por exemplo, mulheres que têm rancores contra os homens. Então, elas desenvolvem um lado de poder masculino para contrariar os homens. Nesse momento, elas são capazes de integrar sua polaridade feminina. Existem também alguns homens que sofreram com as mulheres e que, portanto, como dizer, tentam camuflar sua polaridade feminina, tanto que ela era forte. E isso volta a provocar um conflito sobre a polaridade feminina e, portanto, uma incapacidade para integrar a unidade, ou seja, a fusão da masculinidade e da feminilidade, ou seja, se preferem, o polo ativo e o polo passivo. Vocês todos têm desafios em relação a isso, certamente. Questão: quando Maria cobre uma pessoa com uma chuva de estrelas, qual é o simbolismo? Isso não é simbólico, é a verdade de sua bênção. Ela os reconecta à sua própria reconexão a ela. Quer dizer que ela reativa, em vocês, uma forma de reconexão direta à sua radiância, à sua vibração e à sua consciência. De um outro modo, há também a pequena Teresa que pode, por vezes, recobri-los com suas pétalas de rosas. É o mesmo significado. Quer dizer que há uma conexão que se estabelece realmente com relação a isso. Os seres que recebem essas diferentes bênçãos, de qualquer modo, têm os meios de se comunicarem diretamente com a entidade em questão. Portanto, aqui, há uma permanência, é algo que se instala ao longo do tempo, que se densifica ao longo do tempo no nível da confiança.
Questão: Maria retirou ontem uma espécie nuvem diante de minha fronte. Por quê? Então, aí há um trabalho que corresponde a uma forma de limpeza que permite ver mais claro. Maria, também, prepara seus mensageiros. E como ela disse, muitos seres humanos e sobretudo muitas crianças, estão em comunicação direta com ela. Então, o fato de se ver retirar uma espécie de nuvem sobre a fronte ou sobre o coração corresponde a alguém que vai se tornar o mensageiro de Maria. E há muitos. Se preverem, é a solução que encontrou Maria para vir infusionar e estabilizar, na humanidade, a verdade do que ela é. Não é tanto para dar informações, mesmo se isso existe. Mas é para fazer compreender e aceitar vibratoriamente sua presença, mas também seu papel, que nada tem a ver com aquele que foi anunciado, não é? Pelas aparições. Seu papel é de ser sua mãe. É ela que vem lhes revelar a vocês mesmos, como filhos da luz. Questão: a que corresponde a coroa de Maria? Há 12 estrelas ou 12 vibrações, 12 lâmpadas ligadas à energia mariana. Cada uma dessas estrelas tem uma forma parecida que está ligada à estrela de 6 pontas. Mas cada uma dessas estrelas é uma coroa. Quer dizer que há 12 coroas que contribuem a estabelecer a coroa. A coroa está ligada ao coroamento. Está ligada à elevação. Acender uma coroa corresponde ao despertar de uma função ligada à energia mariana. Questão: viagens se organizam para encontrar, fisicamente, os povos intraterrenos. É realmente possível? Bem, eu creio que não compreendo verdadeiramente o que isso quer dizer porque, encontrar os povos do intraterra, isso quer dizer ter já passado em unidade e realizado a totalidade do despertamento de todas as funções ligadas à existência. Então, um corpo de personalidade que iria ao encontro disso seria literalmente pulverizado. Agora, é por isso que falo de encontros. Eles podem se fazer em planos multidimensionais, não é? Como, por exemplo, os fenômenos de Valkyrie. Mas isso pode ser outro processo, como, por exemplo, alguns canais que recebem ensinamentos de Telos, ou outros. Mas, agora, ir encontrar fisicamente, com o corpo de carne, um estado vibratório da quinta dimensão instalado desde 300.000 anos, isso me parece delicado. Até o presente os povos do intraterra jamais revelaram os pontos de acesso. Então, talvez algum espertinho encontrou. Mas eles não poderão penetrar em suas dimensões fisicamente. Questão: é possível entrar em comunicação com o povo intraterreno? Sim, aí não há qualquer problema. Cada vez mais seres, também, realizam esta comunicação. Questão: deve-se invocar tanto os mestres do intraterra e os mestres celestiais? O intraterra faz parte dos mestres celestiais. Não há diferença entre intraterrestres e extraterrestres, eis que todas as manifestações multidimensionais devem chegar nesta dimensão passando pelo intraterra. Não há separação. Portanto, o que isso quer dizer? Há, ao nível do intraterra, o que chamamos guardiões pertencentes a diferentes raças raízes, humanoides ou não humanoides. Esses povos do intraterra vivem ao nível da quinta dimensão, tendo conservado um corpo de terceira dimensão. Isso poderia ser, se querem, o equivalente de uma terceira dimensão unificada. Não é de todo modo a mesma coisa. Cada planeta possui um mundo intraterrestre que é uma dimensão imediatamente superior. A particularidade de seu mundo, que é de ser dissociado, é que há uma separação vibratória formal entre o povo que anda na superfície da Terra de terceira dimensão e o mundo do intraterra. O mundo do intraterra é um mundo de guardiões. São eles que filtram, de algum modo, a passagem dimensional. Há peneiras dimensionais e portais interdimensionais que existem, também em torno do Sol, que permitem, por exemplo, aos arcanjos ou a entidades de luz virem de dimensões extremamente elevadas, manifestarem-se nesse sistema solar, perto do Sol, mas não sobre a Terra. E há as entidades que estão ligadas ao que chamam dimensões extraterrestres, por exemplo, que passam de um sistema solar ou de uma galáxia a uma outra. Como elas passam? Elas passam, obviamente, instantaneamente.
vocês não vão imaginar que esses seres viajam em discos e vão fazer viagens, mesmo a velocidades inacreditáveis, para chegar até vocês. Não, a viagem se faz de maneira instantânea pelas portas ligadas à quinta dimensão, ao nível do intraterra. De outro lado, ao nível do intraterra, existem redes cristalinas e redes magnéticas que permitem proteger o núcleo de divindade, que é chamado fonte intraterrestre, de toda a corrupção, a fim de evitar que o que todos chamamos, agora, porque é muito engraçado os maus rapazes, não possam investir totalmente e cortar totalmente um sistema planetário de sua dimensão original. Portanto, a função é múltipla. É manter a junção e a conexão com a fonte extraterrestre, de manter as redes magnéticas numa certa coesão para evitar que o sistema não se desagregue e que as influências dos raios solares cósmicos galácticos, extragalácticos não possam ter influências demasiado nocivas e sejam ajustados à evolução da consciência humana, tanto quanto se possa. Do mesmo modo que somos 24, ao nível do intraterrestre, uma consciência unificada, a qual nós nos reunimos, que está ligada aos governadores do intraterra que estão reunidos, em 24, em uma estrutura geodésica de consciência unificada. E eu creio também que o governador de Las Palmeiras lhes deu um ensinamento sobre isso, que corresponde ao funcionamento da consciência unificada. Cada cifra, e portanto cada número, evoca uma realidade vibratória. A luz e a fonte são número e matemática, assim como lhes disseram, eu sei, mais que os arcanjos. Mas esta é a estrita verdade. Então, agora, não vou fazer um curso de simbolismo de números, não é? 24 está ligado à consciência unificada. A reunificação de 24 consciências individuais permite criar a consciência coletiva e um campo de força unificada, permitindo ressoar ao mais alto dos céus até a fonte. Assim, a consciência das 24 consciências unificadas permite ser inteligível e tornar inteligível e esta consciência pela fonte e por Metatron. É por isso então que, nos círculos de fogo dos anciões, as pedras esculpidas são de forma hexagonal e estavam sobre 4 linhas. Se vocês sabem contar, 6x4. Questão: agrupar-se para meditar, para conter as ações nefastas na Terra, permitiria reverter esses processos. Isso é contrário ao princípio de unidade. Isso os faz entrar na dualidade. Opor-se ao mal pelo bem provoca a dualidade e é o que querem os maus rapazes a todo custo, de uma maneira ou de outra. Eles falharam com a vacina, eles tentarão ainda outras coisas. E mais, haverá quem entrará na reação com relação a isso, mas, e bem, vão manter a curvatura do espaço/tempo. É o que eles procuram, a todo custo, de uma maneira ou de outra, a reação. O objetivo não é talvez o de se reunir e meditar, não contra algo, mas para a ativação da unidade. Isso não é a mesma coisa. E sobretudo não lutar contra. É isso o que eles esperam. Não se esqueça que esses seres que são afiliados aos maus rapazes que foram expulsos, não vivem senão da emoção que vocês geram e da dualidade que vocês geram, do poder que vocês lhes dão, que vocês lhes remetem. O que lhes é solicitado hoje é retomar seu poder. Isso pode ir muito longe, retomar seu poder, porque vocês têm dado seu voto, vocês têm dado seu dinheiro, vocês têm dado sua consciência, vocês têm tudo dado ao poder exterior. Então, retomar seu poder, ao nível espiritual, é já grande coisa, mas isso tem também consequências ao nível humano. Vocês verão desenrolar-se a seus olhos. É muito louvável querer fazer o bem. Mas fazer o bem para se opor ao mal foi útil durante algum tempo. Hoje, o paradoxo é que vocês devem encontrar a unidade. E encontrar a unidade necessita ser si mesmo em unidade, ou seja, subir na vibração, como lhes pedi, como o arcanjo Miguel lhes pediu e como muito numerosos canais receberam essas informações, de subir na vibração. Não se preocupem com o resto. Ocupem-se da luz e da vibração. Porque, progressivamente e à medida que aumentarem o nível vibratório e o nível de luz consequente desta vibração, a ilusão desvanecer-se-á e dissolver-se-á. Não há outra alternativa. Ainda uma vez, é o que disse Cristo.
Procure o reino dos céus e o resto ser-lhes-á acrescentado. Procurar o reino dos céus é estar além da dualidade bem-mal. É juntar-se à luz e à vibração da luz. Enquanto sua consciência funcionar desta maneira dual, você não poderá acessar a unidade. Vocês poderão viver as premissas, mas ser-lhes-á necessário liberar esse passo. Para ir para a unidade, de uma maneira ou de outra, vocês devem, de algum modo, repatriar para si, para sua consciência, todos os poderes que disseminaram. Poder ao companheiro, poder ao banco, poder ao superior hierárquico. É o fim do poder. Isso, vocês viverão. Questão: o que se produzirá, em relação ao princípio da consciência unificada, a 24, se somos 24 a cantar as sílabas sagradas Ot, Ter, In, Is, Al, ao mesmo tempo? Caro amigo, a unificação da consciência, cantando o Ot, Ter, In, Is, Al, conduz a consciência unificada e conduz à criação de um campo de força ligando-os diretamente à fonte. Questão: nesse quadro, há uma maneira específica de pronunciar os sons? Não. Não são notas musicais, mesmo se é proveniente da inversão de notas musicais. O Od não é um Do, não é. A vibração da língua e a posição da língua está justamente ao inverso. Há uma codificação vibratória que foi mantida invertida, até vocês, porque um ser, um dia, recebeu, de maneira invertida, a revelação dessas chaves metatrônicas e a luz procede sempre assim. Então, não há notas musicais, é uma pronunciação silábica sagrada. Quando você pronuncia o Ot, você poderia também pronunciar o Id ou Ud, e teria a mesma vibração final que corresponde à consoante. É ela que é importante. Do mesmo modo, dizer El, Al, U, Ol, é a mesma coisa, a nível vibratório multidimensional, não ao nível da nota que vocês ouvem ou da frequência que vocês ouvem. Portanto, o ritmo e a repetição é muito variável. As consciências unificadas, por exemplo, dos 24 governadores do intraterra geram, cada um tendo uma cultura ou uma afinidade diferente, cada um pronuncia em si o Od, Ter, In, Is, Al, uma ressonância que se cria. A ressonância não é a mesma a cada vez, porque há um bloqueio da energia e da consciência que se faz pela dominância de uma pronunciação sobre uma outra. Mas, entretanto, ela unifica o conjunto, é isso que é importante. Não há ritmo fixo a pronunciar de tal ou tal modo, ou sobre uma tal oitava ou outra oitava. Questão: podemos utilizar a luz para inundar um local doloroso? Preste atenção porque, na inundação, você se afoga. A luz não procede pela inundação. A luz age por toques delicados da inteligência e do amor. Portanto, não é questão de bombardear de luz. É questão de solicitar a luz, de se posicionar a tal lugar, de canalizá-la pela consciência e não por uma vontade de inundação. Recorde-se de uma coisa importante: a luz vibral é unidade, amor está além de toda noção de poder. Portanto, quando digo que é preciso enviar a luz a tal lugar ou deixar a luz agir, isso quer dizer que você pode pedir a inteligência da luz para ir lá onde é preciso. Mas você não tem, em nenhum caso, de fazer uso da vontade pessoal para dirigir a luz a tal lugar porque, nesse momento, mais você vai entrar na vontade, mais você vai entrar em contradição, mais ou menos, com o que é a luz e a vibração. Compreenda Beck, percorrendo os caminhos que o leva à unidade, o que você chama doença deve desaparecer. Então, existem fases, atualmente, de eliminação de um certo número de toxinas. Não há sempre causas psicológicas, kármicas ou outras no desequilíbrio. É preciso admitir que alguns seres, por exemplo, durante as primeiras etapas dos casamentos celestiais, viveram resoluções por meios brutais nos dentes, não sei se vocês lembram. Portanto, isso é também lógico, não é preciso considerar tudo ao nível do corpo como um bloqueio ou como algo de um erro que foi feito. Mas podemos sempre solicitar a inteligência da luz, seja de nos mostrar, seja agir em relação a uma problemática. Mas é diferente solicitar a luz para agir do que agirmos nós mesmos com a luz. Não é, com efeito, a mesma coisa. Questão: você disse que não é preciso jamais procurar convencer, mas simplesmente irradiar seu ser.
Comunicar, por um mensageiro de Maria, não é então contraditório? A comunicação com Maria dá um certo discernimento para saber quando estar na radiação de Maria e quando falar, como Maria deve lhe dizer, a tal pessoa. São duas coisas diferentes. Não há questão a impor Maria a alguém, por exemplo, a um protestante, com isso você terá pequenos problemas. Portanto, é uma questão de lógica. Eu não disse que era preciso dizer que você tinha Maria contigo a toda a terra. Há uma noção, aí, de respeito, do que alguns consideram como inviolável, ou seja, seu livre-arbítrio. E ao ser humano que não quer crer em Maria, não serve a nada falar-lhe de Maria. Mas você saberá por você mesmo. A partir do momento em que Maria lhe pedir para falar, bem, será preciso falar. Ela sabe o que ela faz. Será então preciso colocar esse mensageiro com outros mensageiros para que eles compreendam um pouco o que acontece. Questão: quando um amigo vive uma prova, podemos pedir a luz para ajudá-lo? Certamente. Você pode pedir a luz para agir sobre uma pessoa, mas o pedido não é, como dizer, um poder. O pedido é uma solicitação, não é? Não é a mesma coisa. Você não impõe a luz. Você não dirige a luz. Você pede a inteligência da luz para agir. Não é de qualquer modo a mesma coisa, não é? Mas não vale a pena fazer 50 vezes. Porque, se isso não funciona após algumas vezes, é preciso talvez compreender que não é possível, não é? Questão: chamar a luz ou chamar a Babaji é a mesma coisa. Chamar a luz e a Babaji é a mesma coisa. A fonte é a luz vibral, mas ela tem um conjunto de características bem mais importantes que a luz vibral. Então, chamar a Babaji e chamar ao Pai, ou chamar a fonte, é a mesma coisa. Mas, chamar ao Espírito Santo, não é a mesma coisa. Chamar a radiação do ultravioleta, não é a mesma coisa. São partes constituintes. Agora, o que acontece quando você sente a fonte ou quando você chama Babaji? Babaji é uma forma da fonte que tomou forma, portanto que tem certo número de características históricas, vibratórias, ligadas a esta forma tomada, a esta materialização de um corpo com funções particulares. O Babaji anterior, aquele que chegou no início do século XX, tinha, aí também, a energia da fonte, mas numa outra forma e portanto uma outra função. A forma que é materializada pela fonte, em função da época, está em relação com a problemática do momento. Portanto, há uma coloração diferente. Mas o mais próximo de vocês, ao nível da forma, ou seja, algo que sua consciência é capaz de assimilar, é que, nesse caso, há eventualmente uma representação que vai lhes permitir, mais facilmente, raciocinar, que a abstração total, para vocês, no momento, do que é a fonte, ou seja, independente da forma. Questão: podemos chamar da mesma maneira a Babaji para pedir ajuda para alguém? É preferível não passar, a partir do momento em que tem acesso à vibração da luz e à luz vibral, especificamente, por uma vibração de forma, qualquer que seja. Por quê? Porque você restringe as possibilidades de ação. É preciso que haja acordo vibratório com a forma a qual você pede algo, através de um mestre ou através de qualquer coisa que esteve conscientizada em uma forma precisa. Mesmo o arcanjo Miguel, por exemplo, é mais restritivo do que chamar, por exemplo, a inteligência da luz ou da fonte sobre alguém. Pedir, não chamar. Pedir para. Mas por que não? Não há formalismo. Não tente encontrar formalismo e colocar em áreas formais os domínios da luz, por favor. Há bastante formalismo como esse, não é? Vocês descobrirão os mundos além do formalismo. Isso não quer dizer que não é estruturado, mas isso quer dizer que as liberdades são muito importantes. Por exemplo, o arcanjo Miguel, na 8ª dimensão, tem tal forma, mas ele pode se antropomorfizar ele mesmo nas representações que vocês têm, ou ainda em outras formas. Por exemplo, transferir sua consciência em um cometa. Um cometa não é Miguel. Ele tem a conscientização. Não é a mesma coisa. Então, não limitem. Então, se querem, agora, vou simplesmente me retirar do canal e lhes digo até breve e lhes transmito todas minhas saudações, todas minhas bênçãos e todo o meu amor.
Mantenham-se bem e divirtam-se, sobretudo. Aos 3 Dimensões, 9 de outubro de 2009. Tradução para o português: Célia G. Mensagem atemporal.